Pessoal, quando a gente está diante do paciente em uso de hormônio esteroide, eu preciso ter algumas perguntas que têm que ser feitas e elas são objetivas, aquelas perguntas que fazem diferença na nossa observação do coração desse paciente, né? Quais hormônios ele está usando, né? Então, está usando mais de um, tem empilhamento, ou seja, mais de um hormônio de tipo diferente ali sendo utilizado, quais as doses estão sendo feitas, underground ou não underground, isso é extremamente importante. Se realiza exercício aeróbico, aqui vem um ponto importante, a gente começou a falar sobre o exercício aeróbico nessa população, da importância dele há um período atrás, então assim, não é sobre o HIIT que eu estou falando de um exercício, falando de exercício em baixa intensidade, zona 2, zona 3 ali, porque a gente está querendo uma coisa, eu quero que melhore a diástole desse paciente, eu melhore o enchimento ventricular e também que melhore o enchimento coronário. Então, para isso, eu preciso que o exercício aeróbico tenha média duração, seja de baixa intensidade. Por sorte, é uma zona boa de queima de gordura também, então a gente vai poder ter esse tipo de troca de ideia ali. E qual o tempo de uso, né? É o paciente que usa há pouco tempo, é o paciente que usa há mais tempo. A gente sabe que, por exemplo, um exemplo simples aí, a gente tem estudos comprovando que o uso de esteroide suprafisiológico acima de 5 anos, a gente tem uma prevalência maior de doença aterosclerótica, doença coronária, então é importante a gente entender o tempo desse uso, a continuidade desse uso, parou, não parou, qual é o tempo que a gente tem de uso contínuo das drogas, beleza? A partir daí a gente vai estudar, decifrar laudos, entender o resultado do exame, porque eu vou pegar toda essa questão de utilizar o strain, trabalho miocárdico, ergospirometria, e vai estar baseado no que a gente aprende durante o curso, né? Que a gente aprende durante o tempo que a gente está junto, né? Se existe longo prazo de uso, o que eu vou esperar do acometimento cardiovascular? Se eu tenho o empilhamento de drogas, o que eu estou esperando ali naquele momento? Então isso é extremamente importante, tá? E o que não pode sair da sua cabeça, né? Não pode sair que eu não posso garantir absolutamente nada no uso suprafisiológico, porque existe uma coisa chamada imprevisibilidade. E o que eu quero dizer com isso? Eu posso ter um aspecto totalmente normal, num primeiro momento de avaliação, o paciente volta para uma avaliação 6 meses depois e eu tenho uma disfunção significativa do músculo cardíaco. Ah, João, é o comum? Pô, não é o comum, mas pode acontecer? Pode. Se pode, eu estou ciente que pode, ok. Se pode, eu não avisei nada sobre isso, disse que é só acompanhar que está tranquilo, eu não posso garantir. Se eu não posso garantir, fica difícil de eu dizer que é certo, vem comigo, eu tenho uma blindagem cardíaca. Essa questão de blindagem, ela não existe, né? Então você pode estar fazendo qualquer medicamento. Na verdade, o que os medicamentos que você está fazendo hoje, que são ditos blindadores ou protetores do músculo cardíaco, eles modificam o padrão funcional, eles melhoram a condição quando a gente tem uma disfunção e, na verdade, quando eu pego o exame, se eu não pergunto sobre o uso de medicamento, eu vou interpretar o exame de uma forma errada porque eu tenho ali uma normalidade, entre aspas, mas sobre o uso de medicação que já está sendo feita, tá? É uma avaliação longitudinal, essa avaliação tem que percorrer o tempo, né? Estou num ponto zero, eu vou avaliando ao longo do tempo de uso de hormônio, ok? Abordagem direta dos riscos, deve ser abordado os riscos diretamente, o que pode acontecer, falar sobre a imprevisibilidade, não esqueçam, e informação correta sempre. Não existe blindagem cardiovascular, pelo menos não existe até o momento, né? Estamos aqui hoje aí no final do ano de 2025, não existe blindagem cardíaca, nenhum estudo que fale sobre isso comprove essa eficácia. Então, fica a dica, beleza?